Olá, estamos de volta para dar continuidade ao bloco anterior. Estamos falando do Sistema Nacional de Trânsito. Compõe os órgãos, né? Estamos na composição deles. Então vamos dar continuidade. Paramos no CETRAN e CONTRANDIF. Agora vamos para o inciso terceiro. O que é que o inciso terceiro fala? Os órgãos e entidade executiva de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quarto, os órgãos e entidade executivo rodoviário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vejam, o 3 e o 4. Tem só uma palavrinha que diferencia um e o outro, né? Os órgãos e entidade executiva de trânsito da União, dos Estados e do município, né? E o quarto, o órgão e entidade executiva rodoviário. Veja, o 3 fala entidade executiva de trânsito da União e o 4 fala entidade executiva rodoviários da União. Deixa eu explicar, vamos lá. Veja, trânsito e rodoviário. Eles separaram assim, porém, é a mesma coisa. O rodoviário, por exemplo, aqui em Olinda, temos PEs que passam por nós, né? PEs são consideradas rodovias estaduais, né? Então, quem fiscalizaria ali seria rodoviários, né? Diferente do trânsito, a via local, arterial. Então, nossa secretaria, ela não tem ainda um grupamento rodoviário, entendeu? Nós, por exemplo, no momento, não aplicamos certas notificações nas PEs. Tem uma polêmica muito grande, porque a PE 01, uns dizem que é a ministra Marco Freire, outros dizem que é a Getúlio Vargas. E lá, nessas duas avenidas, nós aplicamos todas as notificações possíveis. Vejam, aí voltamos para a PE 15, né? Que trecho dela tem outros nomes. O que acontece? Não aplicamos a lei notificações. Por quê? Porque isso é um convênio que foi firmado, não deu os poderes para certas avenidas, né? Que é dividida, assim, a competência é dividida com Estado e município, que é o caso da PE 15. PE 15 é só estadual. Já a PE 01, que também entra no município de Paulista, entendeu? Tanto em Paulista como em Olinda é municipalizada. Ou seja, então podemos fiscalizar ali. Se não existisse esse convênio, então nós não poderíamos fiscalizar ali. Ok? Então, a diferença de trânsito para rodoviário. Rodoviário é simplesmente a fiscalização executada na rodovia. A título de Estado, para ficar mais fácil, existe o BPTran, existe o BPRV. BPRV é o Batalhão de Polícia Rodoviária. O BPTran é o Batalhão de Polícia de Trânsito. Vejam que lá, sim, no Estado, tem executivo rodoviário e executivo de trânsito. Então, sempre nas rodovias lá que cruzam o Estado, todas elas, né, de competência estadual, vai ter a fiscalização do BPRV, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária. E nas demais, do BPTran, que é o Batalhão de Polícia de Trânsito. Veja que o próprio nome já pegou o conceito do código. BPTran, BPRV, rodoviário e trânsito. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos para o quinto. A Polícia Rodoviária Federal compõe o órgão de trânsito, tranquilo, não tem nem o que falar. Agora, o sexto. As polícias militares do Estado e do Distrito Federal. Vejam, compõe, né, o Sistema Nacional de Trânsito, sim. Por quê? Porque ela atua também, né? O Código prevê ela atuando e atua com BPTran e BPRV no trânsito. Então, está aqui, as polícias militares do Estado e do Distrito Federal. E também as juntas administrativas do recurso de infração, que são as JARES, né? Junta Administrativa de Recurso de Infração, JARE. Então, assim, que são as juntas onde julgam os processos que o condutor entra com a sua defesa. Então, é esse órgão que vai ver, analisar a sua defesa, né? Então, ele faz parte também, ele compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, né, para ficar mais fácil de entender. Vejam aqui, nesse slide, órgão consultivo, eu separei, federal, estadual e municipal. Poderia ser União, estadual e municipal. Federal e União, a mesma coisa, né? Aí o consultivo, só existem dois, né? O CONTRAN, que é o federal, e o CETRAN estadual. Veja que aqui no município, né, não tem
Não foi criado ainda, o código não prevê um órgão consultivo municipal. Mas não quer dizer que dentro da composição da nossa secretaria não possa ter um departamento, um setor com pessoas com conhecimento elevado, né, que conheçam mesmo do assunto para tirar dúvida, sanar dúvida, porque, infelizmente, o código não é perfeito. Existem várias brechas e, às vezes, gera dúvida. Até na interpretação da própria lei já gera dúvida. Então, temos que fazer essas consultas e, baseado na consulta, que vai vir a nossa resposta, né? Porque temos fundamentos para responder. E não dizer eu acho, não está errado, está certo. Não pode ser assim. Tudo tem que ser fundamentado. Um recurso de infração, ele vai dar o deferimento ou indeferimento, mas vai basear. Vai ter, segundo o artigo tal, foi assim. Então, vejam, que não é dizer está errado, pague. Não. Você vai dizer, segundo o artigo tal, inciso tal, a norma cita assim, e você fez o contrário. Então, veja, toda junta não é que ela mesma vai responder, ela vai responder baseada ou numa consulta, né, a um órgão superior consultivo, ou a própria lei, se já ficou claro ali a inobservância que o condutor cometeu. Se ficou claro ali, então, pela própria lei, pela palavra da lei, feito um chamo, já está lá. Vou citar um exemplo para facilitar. Vamos ver, segurando o celular, né, que mudou agora. O celular tem segurando, manuseando e usando, né, ligando. Então, segurando. O simples fato do agente de trânsito, de nós, colocarmos que ela estava segurando o telefone com a mão esquerda, com a mão direita, na frente do rosto, teclando, entendeu? Tudo isso, quando vir um recurso, né, eu já me aprofundei um pouquinho aqui, mas só para ficar claro na mente de vocês, quando vir um recurso, né, ver o recurso, ele vai alegar alguma coisa para provar que não fez. Então, tem que ter filmagem, tem que ter alguma coisa que prove, e não apenas a palavra. Dizer, não estava segurando. Eu espirrei, não era um celular, era um joystick de videogame. Então, tudo é consultivo. Caso não tenha na palavra da lei, é consultado ao órgão acima, um órgão consultivo. Aí vem órgão executivo de trânsito, federal, Senatran, antigo Denatran, né? Estadual, Detrans, né? Veja, que já está aqui, mas ainda não falamos dos Detrans, né? Mas vamos falar das competências também. E municipal, o órgão municipal de trânsito. No caso, as secretarias, no caso que a nossa é uma secretaria. A CTTU já não é a secretaria, né? Aí o órgão executivo rodoviário, federal, veja. Federal, CONTRAN, consultivo. Executivo de trânsito, Senatran. Executivo rodoviário, DENIT, que é o Departamento Nacional de Estradas Terrestres, né? De Infraestrutura Terrestre, desculpa. E no estadual, DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens. Veja, DENIT e DAR são órgãos rodoviários. Ou seja, no caso do BPRV, para ele aplicar uma notificação, veja que o BPRV é polícia, né? É uma polícia. Ele tem que estar conveniado ao DR, porque é o DR que é um órgão rodoviário estadual. Então, ele pode tornar os policiais do BPRV, não todos, alguns, não sei, aí é critério dele lá, o número que ele necessário que ele precise, agentes da autoridade de trânsito. Vejam, quem é a autoridade de trânsito? O DR. Opa, então quer dizer, se o BPRV me multar, eu não vou recorrer ao DR, não vou recorrer ao BPRV, vou recorrer ao DR. Isso, correto. Porque o DR é o órgão executivo rodoviário estadual. O BPRV é apenas os agentes da autoridade de trânsito. Ou seja, eles notificam, mas o talão é do DR, a multa vai para o DR, o recurso é o DR que julga, valores, eu não sei porcentagem do valor de uma notificação, como é que fica, entendeu? Mas tudo isso está na normativa da concessão que ele fez, entendeu? Concedeu ao BPRV esse poder de notificar e fiscalizar nas rodovias estaduais. Então, BPRV, DR.
agente de trânsito, da autoridade de trânsito, aqui, com a autoridade de trânsito aqui, que é o DR, BPRV. BPTran, mesma situação. BPTran. Polícia, BPTran. Não tem. Então, quem é o executivo de trânsito? DETRAN, mesma coisa. Os agentes da autoridade de trânsito do BPTran foram nomeados, a concessão, né, pelo DETRAN. Então, eles têm que fazer um curso pelo DETRAN para poder autuar com o talão do DETRAN, tudo, mesma coisa. Quem vai julgar? BPTran? Não. Quem vai julgar? DETRAN. Autoridade de trânsito, agente da autoridade de trânsito. Entenderam? Ficou claro? Espero que sim. Vamos dar continuidade. Agentes de fiscalização. Pronto. Quem são os agentes de fiscalização? Já citei alguns aqui, mas vamos continuar. Federal. Os agentes de fiscalização no âmbito federal. Qual seria? Veja aqui à esquerda, que é a PRF e agentes do DENIT. Olha, entrou aqui agentes do DENIT. Esse sim, porque o DENIT é um órgão executivo rodoviário e ele tem seus agentes. Então, eles notificam, né? São agentes de fiscalização. E a própria PRF. Aí, no âmbito estadual, o que teríamos? Vamos lá. Teríamos os agentes do próprio DETRAN, né? Teríamos os agentes da autoridade de trânsito do DETRAN, que seria o BPTran, e teremos ainda os agentes do DER, né? Que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Vejam, né? No âmbito estadual, temos 3 para fiscalizar. Então, agentes do próprio DETRAN, agentes do BPTran, veja que são diferentes, né? Aqui são polícias, né? Que foi concedido o poder para lavrar um auto de infração. Então, agentes da autoridade de trânsito. Já os agentes do DETRAN são agentes de trânsito. Fizeram concurso para eles, são profissionais de carreira. Nós já estudamos isso. E do DER também. São agentes do próprio DER. Ficou claro? Vamos dar continuidade. Em todos eles tem os órgãos julgadores, que são as JARES. Pode ver aqui, todos eles têm que ter JARE. Por quê? Porque se você aplica a notificação, você vai ter que dar o direito de defesa. É uma lei constitucional, né? Direito de ampla defesa. Então, vamos lá. Todos eles têm que ter sua JARE. Vamos para o próximo. Artigo 7º. Agora é um negócio importante, né? Falamos de praia. Agora vamos bem próximo da praia, mas a critério de estabelecimento, né? A autoridade portuária, veja, a autoridade portuária, ou seja, dentro do porto, tem circulação de caminhão, de contêiner, de veículos pesados, veículos leves. Então, também, vamos lá. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênio com os órgãos previstos no artigo 7º. Quais são os órgãos do artigo 7º que a gente acabamos de ver? São todos aqueles do Sistema Nacional de Trânsito, né? Ou seja, a autoridade portuária ou a concessionária, né, que estiver administrando o porto, ela pode celebrar mediante convênio, né? Para que no caso aqui, vamos botar o Recife, fica mais prático de entender. O Recife tem um porto do Recife. Se ele quiser uma fiscalização ali dentro, ele tem que firmar um convênio com a CTTU e ele vai dizer o que ele precisa, ou o que ele quer, ou não, né? Ser fiscalizado ali dentro. Por exemplo, tem muito problema com carreta estacionada irregular para pegar o contêiner, atrapalhando as outras. Aí não dá fluidez à liberação da mercadoria. Aí ele quer que fiscalize o estacionamento irregular. Então ele vai firmar um convênio com a CTTU para fiscalizar estacionamentos irregulares. Ou então ele quer que regulamente tudo. Ele vai dar todos os poderes, né, para fiscalizar o que a lei manda. Então vai ser estacionamento, parada, circulação, carga e descarga, celular, atraso, tudo. Ou seja, ele vai firmar no convênio, né, a interferência do município ou estado naquele âmbito ali. É quase igual ao atacadão, exemplo que eu usei agora há pouco. Né, veja que no atacadão somos limitados, nós, agentes de trânsito municipais. É só estacionamento.
né? Para ser mais específico, estacionamentos especiais. Porque, veja, se não for um estacionamento especial, lá tá 90 graus, vamos dar um exemplo, está 90 graus, o cara vem e estaciona paralelo. Eu vou poder notificar? Foi acionado, o gerente lá ligou, chamou, o órgão vai lá, vê que o carro está ocupando 2 vagas. Em vez de ocupar uma, ele botou transversalmente, paralelo. Está ocupando 2. Eu vou poder notificar ele? Por não estacionar em desacordo com a sinalização? Não, não vou poder. Porque a lei não prevê isso. A concessão, o convênio não prevê. Já nesse caso do porto, vai ser o convênio firmado que vai dizer quais são os poderes da CTTU lá dentro do Porto do Recife. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. O convênio valerá, no caso do porto, né? O convênio valerá para toda a área física do porto, inclusive nas áreas dos terminais alfandegários, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas e de pequeno porte, e no respectivo estacionamento ou vias de trânsito internas. Veja, né? Aqui ele já aumentou um pouquinho o leque. Se for firmar convênio, o convênio vai ter que valer no mínimo para essas questões aqui. Ou seja, para os terminais alfandegários, né? Nas estações de transbordo, veja, terminais alfandegários e estações de transbordo. Eu não conheço muito bem, né, como funciona. Mas não pode limitar só uma. Se for fiscalizar estacionamento, tanto vai ser no alfandegário como na estação de transbordo. Entenderam? Não pode delimitar só uma parte, vai ser para todo e nesse sistema. Ok? Artigo 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão o respectivo órgão e entidade executivo de trânsito e executivo rodoviário, estabelecendo os limites das suas atuações. Olhem, vejam, os Estados, o Distrito e os municípios. Ele vai organizar, dentro da sua competência lá, né, o executivo de trânsito e o executivo rodoviário. Como assim? Aqui em Olinda, temos o executivo de trânsito, que somos nós, mas não temos um executivo rodoviário. Mas, feito eu falei antes, caso o nosso secretário, né, que é a autoridade de trânsito, queira fazer vamos estar assim, um destacamento rodoviário, né, pode ser outro nome, pelotão rodoviário, aí qualquer nome, é ele que vai criar, entendeu? Então, assim, como nosso território é cortado por três, eu acho, se eu não estou enganado, 3 rodovias, né? Poderia ter um destacamento específico para esses locais, né? Veja, acidente na PE15, é o destacamento rodoviário que iria. Acidente na Carlos de Lima Cavalcante, o executivo de trânsito. Então, ele poderia separar. Lógico que não temos efetivo, aí é outra questão. Mas poderia ter, fica a critério dele, né? Criar o destacamento, o grupamento, o pelotão, para cuidar da área rodoviária do nosso município, né? Caso o município que tenha muitas... Abreu Lima tem, não sei se tem Abreu Lima, mas que tenha várias e queira criar, pode criar, está aqui no artigo 8º, né? Artigo 9º. O presidente da República designará o ministério ou o órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado ao CONTRAN e subordinado a um órgão máximo executivo de trânsito da União. Veja, o presidente vai designar um ministério, que no caso atualmente é o Ministério do Transporte, ou um órgão da presidência responsável para a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Mas mesmo esse ministério, ele estará vinculado ao CONTRAN, né? Que o CONTRAN, como vimos, é o órgão máximo normativo da União. Então, está lá, é subordinado ao CONTRAN. Criou um ministério ou um órgão, ele vai estar vinculado ao CONTRAN, ok? Artigo 10º. E o CONTRAN? O que é o CONTRAN, né? É o Conselho Nacional de Trânsito, sim. Onde ele fica, como é composto, é o que diz o artigo 10º. O CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é composto dos ministros de Estado e responsáveis pelas seguintes áreas de competência. Veja, eu vou parar um pouquinho aqui para entender. O CONTRAN é formado pelos ministros de algumas áreas. Então, vamos lá.
Quais são elas, né? Ciência, tecnologia e inovação, defesa, saúde, justiça, indústria e comércio, transporte terrestre, mobilidade urbana, educação, meio ambiente, relações exteriores, agropecuária, segurança pública. Vejam, contando aí 12, né, ministros. Ou seja, o CONTRAN é formado por ministros de várias áreas. Ou seja, toda a resolução do CONTRAN, entendeu? Ela tem fundamento em todas as áreas. Então, note que não vai ser à toa que ele vai sair uma resolução. E essa resolução ela foi pensada, foi debatida lá em todas as áreas possíveis, ok? Aí aqui é uma observação. O CONTRAN será presidido pelo ministro do Estado, ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. É presidido pelo máximo, não tem como ser pelo... Isso aí já... Se é o órgão máximo executivo da União, ele vai ser presidido por ele. Os ministros do Estado poderão fazer-se representar por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado, nível 17, ou por um oficial general, na hipótese de tratar-se de militar. Veja, o ministro de Estado, caso ele não possa cumprir, tenha outra coisa para resolver, ele pode representar um servidor hierarquicamente, né, superior ou comissionado, que é o CCE, de nível 17. Entendeu? Aí esse CCE, a gente entra, não vamos estar nessa instância, que é outra lei, né, que tem os CCEs, que são 18 níveis, e tem os comissionados executivos, que são 17 níveis. Mas é competência da União já. E parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Veja, órgão máximo executivo, ele vai atuar como secretário executivo do CONTRAN. O quórum de votação e de aprovação do CONTRAN é de maioria absoluta. Vejam, sempre a aprovação só vai se dar com maioria absoluta. Artigo 10º-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto, veja que está destacado, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias do exame. Um exemplo, meio ambiente. Vai vir uma resolução falando sobre meio ambiente. Então, o pessoal do meio ambiente pode ser convidado para participar, sendo só não vai ter direito a voto, porque veja, tem que ser maioria absoluta o quórum. Então, foi relativo à saúde, o pessoal da saúde pode ser convocado para ir, entendeu? Debater lá tudo, mas não vai ter direito a voto. Ok? Nos vemos na próxima aula. Até mais.